Esse daqui é um vaso auto-irrigável que eu desenvolvi, fiz todo ele em 3D. A ideia desse vaso é justamente resolver um problema de pessoas que não têm tempo para ficar irrigando as plantas toda hora, uma pessoa que tem uma vida muito puxada, se esquece muito, ou para aquelas pessoas que vão fazer algum tipo de viagem, ou viajam bastante, por exemplo. Então eu fui fazer uma viagem e fiquei alguns dias fora e acabei me deparando novamente com esse problema de irrigar as plantas. Então eu acabei desenvolvendo esse vaso com base nessa ideia, nessa ideia não, com essa dor na verdade, e com a ideia de um vídeo que eu já tinha visto antes, mas voltei a ver novamente no Instagram, e um amigo meu acabou comprando o modelo 3D e pediu para eu imprimir, né? Então eu imprimi esse modelo. Esse modelo aqui é de um rapaz que ele estava vendendo esse modelo todo aqui, que são três partes, né? Esse aqui é o P, tem um M e o G, tá? Então aqui vem um pote de vidro na parte mais externa. A tampa que ele utiliza é uma tampa como essa, só que essa aqui eu imprimi em TPU, tá? E aqui a gente já tem um grande problema, porque essa parte aqui, quando você encaixa, ela faz isso aqui, ó. Então, um filamento que não é flexível, ele vai tender a quebrar aqui, tá? Ele não chega a quebrar, tá? Mas ele acaba se deformando de forma significativamente. Então, não é interessante. Então, para resolver isso, eu já pensei em fazer em TPU. Então, comprei o TPU, foi a primeira impressão em TPU que eu fiz e já imprimi em TPU. Só que o pote que ele utiliza é um pote de geleia. E eu não tinha esse pote e não queria comprar esse pote. É engraçado, eu preferi comprar um TPU, que é mais caro, mas não quis comprar o pote, né? Vai entender. Então, eu comprei o TPU e fiz esse teste aqui. Eu vi que, em tese, iria funcionar, tá? Então, eu pensei, vou desenvolver agora o meu, da forma que eu acho que é inteligente e mais bonito, enfim, elegante ao ponto de deixar no rack da casa ou em pontos visíveis da casa para chamar a atenção mesmo e ficar muito bonito e deixar um ambiente mais elegante, né? Então, eu fiz esse daqui pensando nisso. Eu tinha dois potes de molho de tomate que eu já havia comprado anteriormente e, e acabei desenhando primeiramente, né, essa tampa, que foi a parte mais difícil, porque a rosca aqui ela não é uma rosca padrão, tá? Ela não é uma rosca padrão, então eu tive que desenhar essa rosca e aí redesenhei toda essa estrutura que utilizei inclusive como base, tá vendo? Você pode ver que tem algumas similaridades, não são iguais, tá? Porque aqui eu vi que inclusive, na verdade não fui eu que vi, esse amigo meu que viu e comentou que essa tampa aqui ela tem vazamentos. E nesse caso aqui não tem, tá? Eu não tive problema de vazamentos com essa tampa. Por quê? Porque eu desenvolvi ela aqui pensando justamente em resolver um problema de vazamento aqui, ó. Você pode ver que aqui ela tem um rebaixo, tá? Esse rebaixo aqui, ele envolve a, a estrutura do pote. Então, isso acaba criando uma vedação por, por atrito aqui, ó, tá? Então, ele atrito aqui e aí ele não cai. E se eu virar aqui, do jeito que está aqui, ele não vai cair por conta da capilaridade. Você vê que ele está bem fininho, então ele não vai cair por conta de capilaridade, beleza? Então esse aqui já resolveu um problema. Então eu fui para o desenho desse cara aqui. Para desenhar esse aqui, eu utilizei o próprio diâmetro desse cara aqui, que é de 60 e aproximadamente 68, tá? Milímetros de diâmetro. Eu utilizei ele como base para justamente fazer o desenho disso aqui. Então aqui eu arredondei para 70 milímetros. Aqui eu arredondei para 70 milímetros. E aí para fazer todo o envolto do vaso, eu
coloquei mais 70, então fiz um diâmetro aqui de 140 milímetros, tá? Então isso fez com que o pote de vidro ele fizesse parte do vaso, de forma que ele completasse o vaso. Você pode ver aqui de lado que ficou muito mais bonito, né? Se você for comparar aqui, ó, muito mais bonito. Embora que aqui ele tenha uma área útil de terra maior, tá? Mas, enfim, você deixa a parte externa mais visível, ou seja, você acaba dando muita ênfase para isso, porque se é um pote pequeno como esse aqui, pote não, um vaso pequeno como esse, o pote ele vai vir mais ou menos nessa altura. Então vai ficar parecendo um bebedouro de cachorro ou de gato, enfim. Então não fica uma coisa muito interessante, tá? Então a ideia é justamente fazer isso de modo que também ele não tombasse. Você vê que ele não tomba, ó, não tomba, beleza? Então ficou dessa forma. Aí eu tive alguns problemas. Um desses problemas foi que a água estava passando daqui para cá. Ela estava atravessando mesmo com preenchimento ótimo. Então você pode ver que nesse vaso aqui ele não tem parte de baixo. Por quê? Porque essa parte de baixo aqui eu coloquei como tentativa de resolver esse problema, mas não resolveu. E isso foi porque também é a primeira vez que eu trabalhei com água e filamento 3D. Tá? Então eu acabei apelando e jogando verniz acrílico aqui. Você pode ver que lá no fundo está brilhoso. E isso resolveu o problema. No meu outro vaso, que é o primeiro vaso que eu... Primeiro não, que eu utilizo na minha planta, né, que foi minha planta de cobaia, e é minha planta de cobaia, que é a jabuticaba, o acrílico, né, tinta acrílica, acabou dando umas bolinhas, tá? Acabou ficando embolotada aqui, mas não chegou ao ponto de voltar a vazar água, mas também não foi um problema assim. Só aconteceu esse fenômeno aí, que eu não sei o porquê, pode ser um fenômeno biológico também, porque eu tive problemas com a água escurecer, tá? Então esse daqui já é um segundo teste que eu tô fazendo, porque na jabuticaba durou 12 dias. Só que a terra estava subindo quando o ar entrava aqui no pote novamente, ele estava sugando consigo um pouco de terra. E essa terra carrega material orgânico, enfim. E o sol, ele acaba, como posso dizer, catalisando o desenvolvimento de micro-organismos aqui, do próprios micro-organismos que estão presentes na Terra. Então ele fica mais escuro ainda. Então ele fica um tom como se tivesse jogado um pouco de barro. E isso não é bonito. Então, para resolver isso, o que é que eu fiz? Eu peguei um pouco de pedrinha, e, tipo, só aquelas pedrinhas de aquário, e coloquei aqui no fundo, onde tem um contato aqui com a parte mais externa. Isso, aparentemente, reduziu até a vazão de água. Então, a vazão de água menor vai sobrar, não é que vai sobrar, né? Mas ele vai pegar mais tempo e além disso ele vai ter menos sucção. Tá? Então essa menos sucção aqui vai ser o que nos interessa, porque em tese a água vai ficar mais cristalina ao longo do tempo do que ela ficava antes. Então isso resolveu o problema. Aí eu pensei, pô, eu posso depois fazer essas pedrinhas, né, de forma artificial, fazer uma espécie de filtro, alguma coisa que impeça ali a chegada da terra para o pote, tá? Mas esse daqui foram os gargalos que eu tive, essa foi a solução. Tá funcionando muito bem, assim, no geral, eu gostei muito desse projeto. Muita gente me pediu
para eu vender essa peça. Eu gostaria muito, mas ainda o custo dela ficou alto. Tá me custando em torno de R$ 60 para fazer um. Então eu acabei dando de presente para algumas pessoas. Ainda não entreguei para ninguém, na verdade, porque eu tenho que pegar mais potes de molho de tomate, encontrar esses potes, na verdade. E, e assim, ficou realmente muito elegante, ficou uma impressão e um, um conjunto como um todo muito premium, né, para você colocar em qualquer ponto da sua casa, mas o custo ficou alto. Então, só aqui eu tenho quase que 210 gramas de filamento, que é bastante. Então, se 250, não, eu falei 210, né? Acho que é isso mesmo, 210 gramas de filamento. Então, assim, você vai conseguir imprimir apenas 4 dessas daqui por rolo de filamento. Então, é muito pouco, tá? Muito pouco, mas é um produto muito interessante, eu gostei bastante. Pretendo fazer algumas atualizações, diminuir até realmente conseguir vender isso, mas de qualquer forma ficou bastante interessante. Eu pretendo fazer melhorias nesse modelo quando puder.